Olá, esse é o terceiro vídeo da série Seja Mudança e o tema de hoje é rotina diária, como organizá-la e como criar o hábito. Então, sem enrolações hoje, a gente vai precisar de uma caneta e um caderno ou uma folha. Então, a primeira coisa que você vai pensar é: eu tenho uma rotina onde todos os dias são praticamente iguais? Então você vai pensar isso. Ah, tá. Tenho escola de tal horário a tal horário. Tenho trabalho de tal horário a tal horário. Ou às vezes tem pessoa que trabalha escalado, então aí é mais difícil de organizar. Mas tá bom. Vamos fingir que, vamos pôr um exemplo da minha vida que é mais fácil, né? O trabalho das 8 às 17h30, certo? É um exemplo, então. Então, quais horários eu tenho livre? Eu tenho um pouquinho no período da manhã e o maior período no período da noite, certo? Lembrando que uma coisa que eu acho que não deve ser tirada da rotina de maneira alguma é o sono. Então, priorize seu sono. A gente tem que fazer as outras coisas, outras atividades também, só que tem que priorizar o sono também, tá? Pelo menos umas 7 horas já dá uma descansada boa. Apesar dos estudos apontarem que até mais, né? Mas tudo bem. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma lista com todas as coisas que você precisa fazer no dia. E quando eu falo todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Desde escovar o cabelo, arrumar, porque assim fica mais fácil de você definir. Eu vou deixar depois um exemplo num PDF aqui embaixo de como eu faço minha rotina. Eu não faço escrito não, eu faço por desenho mesmo. Eu uso aplicativos, tem vários aplicativos hoje em dia, né, onde dá para pegar imagens e ir colocando. Então eu uso desenho mesmo, que fica mais fácil, com os horários. Assim eu não esqueço de fazer nada. Eu adoro fazer checklist, aliás, eu acho muito importante. Então, assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar isso. Eu prefiro fazer checklist com desenho. Eu acho que fica mais fácil visualmente e você não precisa parar pra ficar lendo, sabe? No dia a dia eu acho mais rápido, né? Então, aí você vai fazer o seguinte. Você vai colocar, que horas eu vou acordar? É a primeira coisa que a gente faz no dia, né? Acordar. Estipule um horário em que dê para você ter dormido bem, mas que você não acorde tão tarde. Por que eu falo de não acordar tão tarde? Já tem vários estudos que falam, né, sobre isso, vocês podem pesquisar também. Sobre o acordar cedo e como faz bem para a saúde, né? Como a gente aproveita melhor, o nosso relógio interno, ele se localiza melhor, entendeu? Então, tem muitos benefícios. Então, se você puder acordar cedo, quando eu falo acordar cedo, não é 4 horas da manhã também, né? Não precisa disso também. Mas assim, eu costumo acordar 6 horas. Eu acho que é um horário que tá bom. É cedo, mas não é tão cedo, né? E dá pra aproveitar o restante do dia, né? E aí, o que eu ia falar? Como o nosso tema aqui do desenvolvimento fala sobre estudo também, do inglês e outros estudos, aliás, tente definir um horário para você estudar. Mas como você define esse horário? Você tem que definir ele de acordo com a sua produtividade, sabe? Às vezes você vai falar, Júlia, eu tenho horário de manhã para estudar, mas eu não consigo estudar de manhã. O meu melhor horário para estudar é à noite. Varia, entendeu? Eu prefiro estudar de manhã, agora de noite, pra mim já não vai. É claro, tem coisas que na vida, né? Isso é na vida, que a gente não vai ter muita escolha. Então a gente vai ter ou que fazer ou que não fazer, sabe? Então é complicado. Então tem coisas que a gente necessita, né? Se a gente quiser se desenvolver, existem desafios, existem etapas. Então nem sempre vai ser fácil. Mas se você quer fazer uma coisa, independente de ser difícil, de todos os desafios, faça, porque vai ter retorno depois.
né? Então, às vezes você fica, ai, mas eu fico cansada. Eu entendo. O cansaço faz parte, né? Então, assim, a correria, ela uma hora vai valer a pena, sabe? Todo o esforço seu será recompensado um dia, é consequência. Às vezes de imediato, às vezes daqui a alguns meses, talvez alguns anos. Então, não se preocupe. Todo o seu esforço será recompensado e tudo mais. Então, para terminar de criar sua rotina, você vai escrever tudo que você faz. Como eu falei, depois eu vou deixar um PDF de um exemplo, tá? De como eu faço, para vocês terem uma ideia. Como eu disse, é algo que varia muito. A minha rotina de segunda a sexta é igual, mas se a sua não for, tente organizar, tente colocar horários. A gente sabe que a rotina às vezes muda, imprevistos acontecem, né? E às vezes a gente não tá tão disposto para fazer tudo. Eu entendo, é perfeitamente normal. Eu também tenho isso, né? Então, tente colocar horários assim. Eu demoro em média, exemplo, demora em média 5 minutos para acordar. Então coloca o seu despertador 5 minutos antes, né? Para você tentar acordar no horário. Mesmo que seja difícil, cansativo. Tem dias que você vai precisar descansar sim. Tem dias que a sua rotina não vai dar certo, entre aspas, né? A gente é humano, né? Nós somos humanos. Não somos robôs, máquinas que é muito fácil de seguir regras, né? Mas tente colocar horários. Então você vai colocar horário tal, a atividade, depois eu vou mostrar o PDF, mas você pode fazer no papel mesmo, escrito também, se você preferir. E o que você tem para fazer, tá? Mas tente usar isso ao seu favor. Então tente seguir os horários. E uma coisa que eu ia falar que eu acho muito importante é colocar horário para refeição. Tem horários para refeição. Tem pessoa que trabalha, por exemplo, que tem já o horário definido, né? Mas eu digo assim, de café da manhã, de um lanchinho da tarde, até do almoço. Então, eu acho importante, sabe? O horário da refeição e também o horário para dormir. Eu vou ser sincera que eu não consigo seguir aquele negócio de higiene do sono, porque às vezes eu tenho que fazer alguma coisa no celular e tal, de noite, às vezes coisas do meu trabalho. Então, assim, eu entendo. Se você puder fazer, maravilha. Que é aquele de ficar longe do celular, das telas, com a luz mais baixa, né? Do ambiente, para o seu corpo se acostumando com o seu relógio cronológico, né? E se adequando. Eu acho muito legal também. Mas se você não consegue, aí já. Mas tudo bem, dá certo também, né? Não é a mesma coisa, mas também dá certo. Como eu falei, cada vida é uma vida, então a gente tem que se adequar a ela, entender as nossas necessidades, colocar nossas prioridades e cumpri-las. Então, eu sei que esse vídeo ficou meio vago, eu sei que tem muita coisa para falar sobre, e a única coisa que eu queria dizer é: tente fazer uma rotina, sabe? Porque ela vai te dar o norte para conseguir as outras coisas, sabe? Ela vai te dar os horários para você poder fazer essas coisas. O seu dia, ele tem 24 horas, como o de todas as pessoas. Então, tente aproveitar eles, tente usar um tempo para descanso, tente usar o tempo que você tem, sabe? Ao seu favor. Existem exceções, existem muitas pessoas também que ajudam com isso de rotina. Eu não sou uma das pessoas, né? Mas existem profissionais que podem te ajudar, principalmente na vida de criança também, né? Que às vezes tem filho e a rotina é muito importante. Mas é isso, então. Tente criar o hábito. O hábito é algo contínuo, ou seja, você tem que fazer todos os dias e tentar pelo menos, né? Fazer todos os dias, sem medo de não conseguir ou sem medo de não dar conta da sua rotina, sabe? Então você consegue, não desacredite do seu potencial. E é isso. Queria um horário para assinar, hein, moça? Moço, ó, pega um horarinho, mesmo que for meia hora, parece pouco, mas faça.
Se você puder fazer pelo menos 5 minutos de exercício, já é alguma coisa, tá? Coloca uma dança no YouTube, vai dançar, mexer o corpo. Essas são coisas que não dá para remediar, para deixar para depois. Então, priorize sua saúde, um exercício, priorize sua saúde mental, um livro, uma música, um podcast, um filme, um desenho, ou seja, o que você gostar. Priorize seu sono, ou pelo menos 7 horas, e priorize seus estudos, porque são eles que vão te fazer ir para frente. E não esqueça também disso, das suas responsabilidades. Uma casa organizada é uma vida organizada, um guarda-roupa organizado é uma vida organizada, e fica tudo mais fácil também. E a alimentação também, pessoal, algo que tem que ser mais falado. Tente organizar sua alimentação. Depois eu vou deixar um cronograma perfeito aqui para quem quer uma alimentação semanal. Maravilhoso, preço super acessível, coisas muito saudáveis. Se você quiser alterar alguma coisa também dá. E se você quiser algo mais profissional, especializado para sua necessidade, você pode procurar um profissional e aí é melhor ainda, né? Mas depois eu vou deixar também. Não vai ser nesse vídeo, vai ser no próximo que eu vou explicar como eu fiz a minha organização. Eu faço comigo uma vez na semana e dura a semana toda, então eu vou ensinar a armazenar também. E são coisas que facilitam a rotina, então por isso que eu quis comentar. Mas então é isso, muito obrigada e seja uma pessoa melhor para você, tá? Seja a sua mudança.